Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao Onco Brasil. O meu nome é Rodrigo e hoje eu vou te dar 3 dicas para você se dar bem na prova do CELP-Brás. Eu tenho alguns alunos que estão estudando para essa prova e no nosso treinamento a gente refez as 10 últimas provas do CELP-Brás. E foi muito interessante porque eu consegui identificar vários detalhes que com certeza vão te ajudar no dia da prova. Eu também consegui identificar várias fontes de estudo que eu vou passar para vocês. Então fica comigo até o final desse vídeo, porque com certeza você vai chegar melhor preparado para a prova do CELP-Brás. Antes da gente começar, eu queria te convidar a se inscrever no meu canal e depois do vídeo, deixa o seu like se você gostar. E agora eu queria te pedir uma gentileza. Se você achar que esse vídeo realmente te ajudou, deixa um comentário aqui para mim, combinado? Isso me ajuda muito. Então agora, vamos nessa! A primeira dica que eu te dou é a seguinte: aprenda expressões brasileiras. O brasileiro é um povo que usa muitas expressões nas conversas do dia a dia. E na prova do CELP, eu identifiquei algumas tarefas que traziam essas expressões. E é muito interessante. Eu tenho alguns alunos que conheciam algumas dessas expressões, então eles conseguiram desenvolver bem a tarefa, e os que não conheciam a expressão já tiveram mais dificuldade. Eu vou mostrar agora para vocês alguns exemplos. O primeiro exemplo é esse. Partiu. Partiu. O brasileiro usa muito. Inclusive, essa expressão já apareceu em 2 provas do CELP. Partiu quer dizer vamos. Vamos nessa, que é outra expressão brasileira. O segundo exemplo, deu branco. Deu branco. Deu branco quer dizer esqueci. E o terceiro exemplo, fim de papo. Fim de papo. Papo, conversa. Então, fim de papo, fim de conversa. Tem uma outra expressão também, muito usada. Vamos bater um papo. Bater um papo. Vamos conversar. Eu sei que são muitas expressões, mas para te ajudar, eu escrevi um livro com 101 expressões em português do Brasil. E o e-book é de graça. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. A segunda dica que eu te dou é a seguinte: conheça a cultura brasileira. Isso vai facilitar a sua vida. Em várias provas, eu identifiquei tarefas em que o CELP trazia aspectos culturais do Brasil. E eu agora vou te dar alguns exemplos. Feijão com arroz. Feijão com arroz. Esse é um dos principais pratos da culinária brasileira. E em uma das tarefas, o CELP pediu para o candidato falar sobre a importância do arroz com feijão para o povo brasileiro. Nesse outro exemplo, o CELP pediu para o candidato falar a respeito da Clarice Lispector. Ela é uma das principais escritoras brasileiras. Então, é muito importante você conhecer livros, músicas, filmes brasileiros. Isso pode te ajudar muito. E eu gosto muito de música, eu gosto muito de filme. Inclusive, eu uso músicas e filmes para ensinar português para os meus alunos. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo algumas músicas e alguns filmes que eu já passei para os meus alunos. Eu espero que você goste e eu espero que também te ajude. Nesse outro exemplo, o CELP traz a questão da pontualidade. Infelizmente, não é da cultura brasileira ser muito pontual. Diferente do alemão, diferente do inglês, que são pontuais, né? Então o CELP já trouxe essa questão também para uma das provas. E a terceira dica que eu te dou é a seguinte: se informe sobre o que está acontecendo no Brasil. Em várias tarefas, o CELP traz questões sobre a atualidade. Eu vou te dar alguns exemplos e eu também vou te dar algumas fontes onde você pode se informar sobre o que está acontecendo no Brasil. Nesse primeiro exemplo, o CELP traz a questão das urnas eletrônicas. E é muito interessante, porque essa prova é de 2018, que foi ano de eleições no Brasil. Então, na época,
a gente estava discutindo muito a respeito da segurança das urnas eletrônicas. E o que o CELP fez? Trouxe essa questão para a prova. Nesse outro exemplo, o CELP traz a questão dos aplicativos de transporte. Infelizmente, esses aplicativos têm muita dificuldade de operar aqui no Brasil. E na época esse assunto estava muito em alta, porque estava tendo muita briga entre esses aplicativos e o governo. E o CELP trouxe essa questão para a prova. Nesse outro exemplo, ensino à distância. Essa tarefa foi da prova de 2020, então o ensino à distância era um assunto que estava muito em alta. E, de novo, o CELP trouxe essa questão. Pessoal, essas foram as dicas. Agora eu vou apresentar para vocês as principais fontes que eu identifiquei nas provas do CELP. E o que são essas fontes? Nas tarefas da prova, você pode identificar capas de revista, reportagens de jornal, e é justamente isso que eu vou apresentar para vocês. De onde o CELP tira essas tarefas? E mais do que isso, nessas principais fontes, você também vai poder se informar sobre o que está acontecendo no Brasil. E isso vai facilitar muito a sua vida. Vamos citar, por exemplo, a questão das urnas eletrônicas. Vão ter eleições no Brasil. Você lê um artigo sobre urnas eletrônicas. Você vai aprender muito vocabulário relativo a isso. E com certeza, na hora da prova, esse vocabulário vai te ajudar. Então, mais do que estudar, mais importante do que estudar, é você estudar certo. Essas foram as principais fontes que eu identifiquei. E, pessoal, é claro que nas próximas provas podem não aparecer nenhuma dessas fontes, mas nas 10 últimas provas, essas foram as principais. Revista Época, Revista Veja, Revista Isto É. Eu vou deixar o link delas aqui na descrição do vídeo também. Jornal O Dia e Jornal O Globo não apareceram com tanta frequência, mas eu acho que também são boas fontes de estudo para vocês se informarem sobre o que está acontecendo no Brasil. Então eu também vou deixar o link aqui na descrição para vocês. É isso, pessoal. Muito obrigado por terem assistido. Eu espero que eu tenha ajudado. E todos os links que eu mencionei estão aqui na descrição do vídeo. Pessoal, mais uma vez, se esse vídeo tiver te ajudado, deixa um comentário aqui para mim. Combinado? Boa prova para todos vocês e até a próxima. Valeu!